é uma lei de diretrizes orçamentárias, como eu disse, a princípio atípica, né? Porque ela vem no ano em que nós estamos revendo o nosso arcabouço fiscal, precisamos de uma nova regra para que possamos ter condições de ter espaço fiscal para cumprir as determinações da Constituição, aquilo que foi aprovado pela LOA e as despesas consideradas vinculadas e obrigatórias para o ano que vem. Eu gostaria antes, só muito rapidamente, dizer que vai ser uma apresentação muito breve, são 5 minutos que vão ser aqui apresentados pelo nosso secretário de Orçamento e Finanças, o Paulo Bijos. Eu estou aqui ao lado do Robson Barreirinha, já conhecido de vocês, secretário especial da Receita Federal, representando a SOF. Só para, assim, deixar muito claro aqui o novo papel da LDO ao longo dos anos. É muito comum nós ouvirmos que a LDO é uma peça de ficção, né, que a LDO muitas vezes ela não é cumprida. É preciso relembrar que ao longo do tempo ela foi ganhando atribuições importantes, inclusive constitucional, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vem exatamente no intuito de direcionar o orçamento brasileiro. E por estar na Constituição é uma determinação constitucional e a partir daí, né, o não cumprimento implica em responsabilidade dos gestores. Portanto, a LDO que foi criada lá em 88, que a princípio se falava que era uma peça de ficção, ela teve um reforço de atribuições na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde estabeleceu que ela tem que estabelecer metas fiscais e elas precisam ser cumpridas não só meta para o ano seguinte, mas para os 2 exercícios seguintes, além do ano vigente, mas também com a emenda constitucional do ano retrasado, 2019, de 2019, ela passou a constar no artigo 165 da Constituição, portanto, tem um mandamento constitucional. Com base nisso, e diante do fato de tivemos que apresentar a LDO na data prevista na Constituição, dia 15 de abril, estarmos encaminhando entre hoje e amanhã o novo arcabouço, segundo a Casa Civil, quero dizer, inclusive, abrindo parênteses que eu acabei de assinar, e, portanto, já encaminhamos para a Casa Civil, neste momento, por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento, dando ok em relação ao arcabouço fiscal, já está no CIOP. Diante desse fato inusitado de termos que ter entregue a LDO, tendo como regra hoje vigente um teto de gastos que praticamente não mais existe, porque o teto de gasto hoje, de tanto que foi furado, ele é inexequível, e nós vamos mostrar claramente aí o porquê que o teto de gastos já praticamente não existe mais. Por conta disso, nós fizemos alguns ajustes jurídicos. Eu gostaria apenas de fazer 2 comentários aqui. Primeiro, a nossa LDA respeita a lei vigente, ou seja, teto de gastos, porque é o único que nós temos no ordenamento jurídico. Dentro dessa regra do teto de gasto, é importante lembrar que o ano passado foi aprovada uma emenda constitucional que abriu um espaço fiscal apenas para o ano de 2023, na ordem de 145 bi, o Paulo vai me corrigindo em relação aos valores, para as despesas consideradas, inclusive, despesas discricionárias. Nós estamos falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, atualização de merenda escolar, recursos para manutenção de rodovias de estradas federais e daí por diante. Então, diante disso, hoje nós temos um teto de gastos que, se continuasse, né, não permitiria que nós pudéssemos utilizar de recursos para cobrir essas despesas. Este é o primeiro ponto. A LDO respeita a regra vigente e, segundo, ela traz um realismo orçamentário e transparência. Isso eu quero deixar muito claro. Foi uma determinação da equipe econômica de todos os ministérios que o orçamento, que a LDO tenha aqui esse realismo e essa transparência. Tudo que nós discutimos está na LDO, está nessa planilha. Por fim, qual foi a saída que nós encontramos jurídica para resolver esse problema? A autorização orçamentária para novos gastos, para o excesso de gastos orçamentários, a depender da aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, o que nós estamos chamando de despesas condicionadas à aprovação do arcabouço fiscal. Se não for aprovado o arcabouço fiscal, nós não temos condições de cumprir as despesas que vamos apresentar. Se ela for aprovada, já está coberta, e aí alguns detalhes técnicos de
onde fica, no ato das disposições constitucionais transitórias ou não do arcabouço fiscal, isso tudo, né, vocês vão ficar sabendo ou hoje à noite quando for publicado, ou amanhã ou quando a decisão política do presidente Lula, quando o presidente Lula assinar e decidir a data e o time de mandar, acredito que ainda nesses próximos 48 horas, no máximo 72 horas.